O ministro da Defesa do governo Lula quer impedir o governo Lula de tomar medidas necessárias para conter os militares golpistas. E a gente sabe que, colocada dessa forma, a manchete já vem com um viés assim pesadíssimo, né? Só que, beleza, tem aí uma carga de opinião? Tem. Mas não tem jeito. Não consigo escapar disso. Bom, temos que falar do ministro da Defesa, o José Múcio. Anderson, a gente tem aí no prelo uma PEC, uma proposta de emenda constitucional antigolpismo. O que a emenda antigolpe propõe para a gente? Primeiro, alterar aquele tal artigo 142, que é o artigo que deixa margem para a interpretação da direita maluca, diz assim, esse artigo aqui diz que o exército pode fazer o que quiser na hora que quiser, né? É uma extrapolação da interpretação de texto, mas a gente tem que escrever melhor para que não haja essa extrapolação. Também tem a questão da GLO. Eu gostaria de ver uma quarentena. Será que o general pode se meter na política? Sim, entendeu? Entra na reserva e já vem para a política. Seria legal alongar, né, o distanciamento ali entre o palácio e o quartel. Né? Pô, o general vai para a reserva, fica uns 4 anos, né, parado lá, de pijaminha. A gente paga, sempre pagou. Ele fica de pijama. 4 anos depois ele entra na política. Né? Aí é mais razoável, porque aí a gente coloca ali uma barreira entre o quartel e o palácio. Enfim, tem essa PEC, mas a PEC não vai. Parece que não vai rolar tão cedo, porque o ministro da Defesa não quer. Primeiro vamos entender o que é a PEC. Vai. O PT prepara uma PEC, uma proposta de emenda à Constituição, que, vale lembrar, precisa de votação de quórum qualificado para passar nas duas casas, Senado e Câmara, para acabar com a GLO, que é aquela garantia da lei e da ordem, e para mudar o status de militares que assumem cargos públicos civis. Essa apuração foi feita pelo Caio Junqueira, nosso analista, e a Neila Guimarães vai trazer mais detalhes para a gente. Neila? Colombo, olha, agora o texto da PEC prevê que essas operações de garantia da lei e da ordem não vão mais acontecer e que as Forças Armadas devem atuar justamente ajudando as missões civis. Bem, acho que aí está o corpo da PEC, aí a gente já consegue entender do que se trata essa proposta de emenda à Constituição, né? Só que aí, cara, a gente tem um problema, né? Tava tudo prontinho, o texto está pronto, é só mandar ver. É só fazer política, é só fazer acontecer. Mas aí vem o ministro da Defesa, cara, que é o José Múcio, e fala, não, agora não. Não é hora para isso. Não é hora para a gente debater o papel dos militares nesta república. Imagina, não é hora para debater isso, depois de uma tentativa de golpe. Não faz... Vamos lá. Olha lá, ó. Ainda nesse âmbito desse assunto da justiça e do dia 8 de janeiro, o ministro da Defesa, José Múcio, pediu a Alexandre Padilha, ministro das Relações Institucionais, para convencer o PT a adiar o debate sobre a PEC para delimitar os poderes das Forças Armadas. Essa apuração é da Raquel Landim e é destaque no site da CNN Brasil. Bora compreender. O partido propõe uma PEC para regulamentar o artigo 142 da Constituição. O projeto também inclui colocar militares que participaram do governo na reserva e acabar com as operações de garantia da lei e da ordem, a chamada GLO. 2 informações nós acompanhamos ali, né? A gente viu o conteúdo da PEC e a gente viu que o ministro da Defesa está pedindo para o ministro das Relações Institucionais dizer assim, ó, para com esse troço, agora não é hora, né? Aí, cara, tem que entender quem é quem nessa história. O ministro da Defesa é esse cara aqui, ó. Chama José Múcio. Ouve aí. Múcio? Ah, não, esse aí é o Bolsonaro. Ele vai falar sobre o José Múcio. Porra. Meu colega desde fevereiro de 91, quando chegamos juntos na Câmara dos Deputados, ouso dizer, Zé Múcio, que você, chamar de você, né? Que você era bom naquela época. É igual o vinho, está cada vez melhor. E eu sinto, eu não, todo mundo sente a sua saída muito precoce do TCU. Vossa Excelência ainda tem mais algumas décadas pela frente para bem ajudar a nossa nação. Se a saudade lhe bater, venha para cá. Estará entre nós, pode ter certeza, no nosso primeiro time, para do outro lado aqui, no Executivo, né, traçarmos e bem fazemos política para o futuro da nossa nação. Zé Múcio, me permite, eu sou apaixonado por você, Zé Múcio.
Chega, já deu para ver aqui a raríssima manifestação de afeto do Bolsonaro, né? Normalmente ele é tão bronco. E aí com o José Múcio ele estava todo querido. Porra, como é que o cara elogiado pelo Bolsonaro virou ministro da Defesa do Lula? Para encurtar, mas muito assim a história. Pesquisa lá, daí você vê se eu estou resumindo direito ou não. Os militares escolheram o próprio chefe. Tá? Na saída do Bolsonaro, os comandantes das 3 forças estavam avacalhando ali, dizendo que iam se rebelar, iam sair do comando das tropas antes do Bolsonaro sair da presidência da República, iam tumultuar tudo, né? E aí conseguiram pressionar para que esse José Múcio fosse colocado no Ministério da Defesa, né? Esse é um problema, a gente tem muita dificuldade em aceitar esse nome dentro do governo, né? E, sinceramente, assim, se se trata de estratégia política, de pragmatismo, não é problema meu. Eu não tenho nada a ver com a estratégia do governo, com o pragmatismo que o governo tem que seguir para poder governar o Brasil, para poder manter os militares nos seus lugares. O que eu não consigo aceitar é ver um ministro do governo travando uma iniciativa do governo. Para mim é muito difícil, Anderson. Estou profundamente satisfeito com a presença de José Múcio no governo Lula. Estou sendo muitíssimo sincero e estou deixando claro que essa é só a minha opinião. O Lula está fazendo um esforço que eu tento compreender, que é a tal da política. A política que exige um estômago que é o diferente das pessoas normais. A política exige... Eu torço de coração que, com tanto tempo que o governo teve nos outros mandatos, ele esteja realmente entendendo que a tal frente ampla não pode ser extremamente ampla, que ela tem que ter um limitador. Mas eu estou num voto de confiança, sabe? Porque senão a gente também perde a esperança de vez. Então eu tendo a entender que tudo está sendo feito de uma forma que esteja à frente do nosso tempo e a gente vai entender melhor com o passar do primeiro ano do governo. Porque, assim, lógico que a gente quer ruptura geral de tudo, de todos, quer todo mundo do 8 de janeiro preso. Existe, sim, uma síndrome, e um vem me dizer que não é de vingança, é vingancinha assim, é vingancinha assim para a lei da justiça. Mas a gente tem que entender que quando senta na cadeira é outra conversa. Existe uma conversa diferente. Não dá para romper com os militares. Eu acho que dá para a gente tentar pôr cada um no seu quadrado e que eles respeitem, né? Eu vi uma matéria de uma liderança militar falando que não era o Lula escolhido, mas já que é ele, então temos que ter aquele respeito protocolar, enfim. É isso. Sabe, a gente tem que entender que vai ter que conviver e dormir com esses inimigos aí, né? Mas a gente não dava para chegar aqui sem muitos acordões. É lógico que tem nomes que estão no governo que eu olho que eu não gostaria de ver, né? Mas daria para chegar com uma chapa? Não daria, não deu. O Haddad tentou com a Manuela, né? Mas o que precisa ser feito é que a gente cobre muito, sabe, Álvaro? O que a gente tem que tomar um posicionamento é principalmente cobrar muito. E o Lula já tinha falado isso tempos atrás, eu sempre repito isso porque eu estava cobrindo nessa época as campanhas. E aí é o seguinte, sem a cobrança vai ficar muito mais difícil, por incrível que pareça. Eu acho que a gente tem que tomar esse posicionamento, sim, de falar... como nós fizemos aqui no Meteoro, que o Rui Costa não era legal, a esposa dele ter um cargo da forma que estava sendo, poderia ter esperado em outra situação também. Não gostei de ver o Flávio Dino, por exemplo, fazendo uma polícia da polícia, né? Isso eu não gosto dessa ideia da esquerda remodelando polícia. Eu acho que tem que pedir que eles respeitem o governo ou exonera. Eu acho que vai ser muito por aí. Não é fácil, porque também é muito simples, Álvaro, ver muita gente opinando, é igual jogo de futebol. Fica todo mundo opinando sobre o jogo, mas vai lá bater o pênalti ou vai defender o pênalti. Eu acho que está muito por aí. Pega esse abacaxi chamado Fazenda
e tenta resolver esse abacaxi de Banco Central e juros. Isso é que eu percebo que a mídia social também, entendo que tem essa coisa democrática, mas tem um limitador, porque você tem que entender muito de juros, muito de Banco Central, muito de economia, para sentar com esses grandes tubarões e chamar ele de menino que está na frente do computador.